Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um EBD, lição de número 2, que tem por título O Chamado de um Líder. Quero convidar vocês para que possamos fazer uma oração ao Senhor, apresentando essa manhã, apresentando essa aula. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais esta manhã, Senhor, para aprender mais de Ti, para poder aprofundar nas Tuas palavras, Senhor. Vem estar abrindo o nosso entendimento, nos dando inteligência para que nós possamos aprender cada dia mais sobre a Tua palavra, Papai. Muito obrigado por essa oportunidade. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Meus queridos, vamos estar dando início à nossa aula. Dia 12 de 4 de 2020, lição de número 2. Vamos ler o texto do dia na lição. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. A síntese nos diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Agenda de leitura para você que gosta de acompanhar a lição. Segunda-feira, Salmos 4:3. Deus separa para si aquele que lhe é querido. Terça, Êxodo 3:10. O chamado de Moisés. Quarta, Jeremias 1:5. O chamado de Jeremias. Quinta, 1 Samuel 16, 10-12. O chamado de Davi. Sexta, Lucas 5:10. O chamado de Pedro. Sábado, Atos 22, versículo 14, versículo de número 15. O chamado de Paulo. Quero convidar vocês, para quem tem a revista, o texto já está aí. Quem não tem, convido para que abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo do 1 até o 9. Vamos estar fazendo a leitura bíblica. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Adã, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para as veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, quando Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Amados, essa lição vai nos ensinar um pouco sobre o chamado de um líder. Algumas formas, algumas atitudes que um líder deve tomar, as promessas que Deus faz na vida de um homem, a garantia que Deus dá a esse homem, porque quando Deus levanta um homem, quando Deus chama um homem, Deus garante. Vai ter prova, vai ter adversidade, vai ter luta, mas Deus garante a vitória ao seu servo. A introdução nos diz assim: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-los à prova.
e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Como a lição toda as 3 lições desse trimestre, ela vai nos contar principalmente sobre o personagem de Josué, que foi o período de conquistas, o período onde o povo de Israel conquistou a terra prometida. E Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo, substituindo nada mais e nada menos que Moisés, um dos grandes líderes da história de Israel. Um homem que era escolhido de Deus, um homem que tinha sua fé inabalável, que estava sempre, era íntimo de Deus. Moisés, tamanha a intimidade que Moisés tinha, que Moisés viu Deus cara a cara. Moisés estava, na verdade, de costas, e Deus, a luz, passou por trás de Moisés. Moisés até ficou cego por um tempo. Então nós podemos ver que Josué teria uma missão difícil. Substituir um homem que tinha um grande respeito com o povo de Israel, um homem que era muito íntimo de Deus. Então Josué não teria uma missão fácil. Porém, Deus, que escolheu Josué para liderar o seu povo, Deus dava a garantia que Josué iria atravessar o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. O primeiro tópico vai nos dizer assim: um novo tempo. Primeiro subtópico: Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. Para adiantarmos, sempre quando um líder ele sai de um lugar ou ele chega a falecer, Deus sempre levanta outro líder para guiar o seu povo, para ensinar o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo desamparado. E eu acho muito lindo na vida de Josué porque ele era um servo dedicado a Moisés. Ele servia a Moisés com muita dedicação. Ele estava ali junto com Moisés, observando algumas atitudes que Moisés tinha. Isso é muito interessante para nós trazermos para a nossa vida. É muito bom nós estarmos cercados de homens de Deus, de líderes de Deus, para observarmos e vermos algumas atitudes que eles tomam, e tirarmos e filtrarmos as melhores atitudes, as melhores ações que esses líderes tomam, para que quando se Deus nos chamarmos para ser líderes, nós já temos um embasamento, já ter algumas lições tiradas. Isso é muito proveitoso e muito gostoso para a nossa vida. O segundo subtópico vai nos dizer: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir Moisés e que agora recebe uma ordem dispar: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, Kairos, que é o tempo de Deus, para realizar a sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Outra característica muito interessante na vida de Josué é que ele era um homem obediente, submisso ao seu líder, a Moisés. Ele nunca ficou criticando, falando mal do seu líder pelas suas costas. Ele, no momento em que Moisés subiu ao monte para orar, para estar na presença do Senhor, Josué nunca saía fazendo contenda com o povo de Israel, tentando tirar Moisés do poder, entre aspas, da liderança. Josué era um homem obediente a Moisés, servo de Moisés. E Deus viu essa personalidade, essa característica em Josué, e no tempo certo, no tempo de Deus, chegou a hora de Josué levantar, assumir a liderança. Era a hora de Josué entrar para a história como também um dos maiores líderes da história de Israel.
Terceiro subtópico, tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto, era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Deus chamou Josué no tempo certo e agora Josué tinha que tomar a iniciativa, tomar ação. Agora eles iriam passar o Jordão. Trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, tem hora que quando Deus nos chama e nós temos certeza que chegou a hora, nós temos que tomar atitude. Aí depende de nós de criarmos coragem e ir ao embate e à luta. Nos debruçar na palavra do Senhor, na oração, ter uma vida íntima com Deus. Temos que tomar atitude, levantar as mangas da camisa e partir para cima. Não é fácil. Não é fácil trabalhar no reino de Deus, não é uma coisa simples. Mas como já falei, e como essa lição, ela traz muita ênfase nisso. Quando Deus levanta, quando Deus promete, Ele vai estar conosco em todos os momentos para nos dar vitória. Porque o plano é dele, nós estamos fazendo para Ele, o reino é dele, tudo é dele. Então, quando nós tomarmos a iniciativa de trabalhar para o Senhor, de trabalhar no reino, Deus irá na nossa frente e com certeza, quando Deus está na frente, os propósitos dele serão cumpridos. Segundo tópico nos diz: conselhos para a conquista. Primeiro subtópico: não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, que foi a geração ainda quando Moisés era líder, como falamos na lição anterior, onde Deus irou-se com o seu povo por tamanha apostasia que aquele povo estava vivendo e Deus queria matar aquele povo, aniquilar aquele povo. Moisés clama ao Senhor, pede que não. Deus ouve o clamor de Moisés, porém ele fala com Moisés: desta geração ninguém vai entrar na cidade de Canaã senão Calebe e o próprio Josué. Então Deus faz o povo peregrinar no deserto por 40 anos até que toda aquela geração morra e venha essa nova geração. O Senhor não surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós. Não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele, exatamente, que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderiam fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Eu acho muito lindo esse exemplo que a lição nos traz sobre a sarça. Quando Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai, é muito interessante. No deserto do Sinai, é muito interessante o exemplo que a lição nos deu sobre o arbusto, sobre a sarça, que era uma sarça que naquela época não dava muitos frutos, não era uma planta, não era uma árvore grande que trazia muita sombra, porém foi nela que Deus escolheu para se apresentar a Moisés. E isso a lição traz para a nossa realidade. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que somos seres imperfeitos. Deus sabe que somos seres pecadores. Pois Ele, o próprio Deus, veio ao nosso mundo, viveu como nós, viveu como homem. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele foi tentado, porém não pecou. Ele
o próprio Satanás veio tentar a Jesus, porém ele não pecou. Então Deus sabe das nossas limitações, mas através de seres imperfeitos como nós, Deus pode trabalhar. Através de você que está me ouvindo, Deus pode usar a sua vida para cumprir um objetivo que Deus tem nessa terra. Através de você, Deus pode operar grandes milagres. Basta você tomar uma iniciativa, basta você buscar ao Senhor, orar, meditar na palavra, que no momento certo Deus vai te mostrar algumas atitudes, algumas lições que você deve tomar. Segundo subtópico, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio, quanto a serem questionados ou comparados com sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dará o crescimento. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo Deus dos seus antepassados. Outra lição muito linda e interessante que a nossa lição nos dá aqui é sobre a gente dar valor, a gente reconhecer, a gente sempre mencionar os líderes que vieram antes de nós. Deus, sempre que ia dar uma ordenança a Josué, citava o nome de Moisés, assim como eu fui com Moisés, assim como as leis que eu dei a Moisés. Deus sempre mantinha viva a memória de Moisés, porque ele foi um homem diferenciado. Então, é muito bom nós darmos valor aos nossos líderes e os líderes que vieram antes de nós. Você, jovem, principalmente o jovem, que essa lição é destinada a este público, você pode ser um futuro pastor, você pode ser um futuro líder de jovens. Então é muito importante para o seu ministério que você valorize os seus antepassados, valorize os líderes que veio antes de você, em vez de ficar criticando, em vez de ficar falando mal do líder que veio antes de você, para provar que você é melhor. Mas assim como Paulo disse, nem o que colhe, nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. O projeto é de Deus. Então valorize também os líderes que vieram antes de você. Terceiro subtópico: viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7, 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o povo, para o novo líder do povo hebreu. Observe: seja fiel, fale a respeito da lei e prepare-se. Quando Deus, a primeira lição que Deus dá a Josué, seja fiel. Quando Deus fala isso, era para que Josué cumprisse todas as leis mosaicas, sem dela se desviar. Josué tinha que se manter nas leis de mosaica, andar nas leis que Deus tinha dado a Moisés e não se desviar. E da mesma maneira que Josué não poderia se desviar das leis mosaicas, também assim ele teria que levar o seu povo. Mas uma característica, o primeiro ponto importante para um líder é seja fiel. Seja fiel a Deus, ande nas suas leis, nos mandamentos de Deus. Segundo, fale a respeito da lei. E aí, já entra o que eu citei um pouco antes, o líder deve falar, deve ensinar o povo.
O líder, quando Deus estabelece um líder, é para ele ensinar, para guiar o povo, mostrar os caminhos certos, mostrar o que Deus quer, mostrar os desejos de Deus ao povo, para que o povo obedeça à voz do Senhor, para que o povo ande nos mandamentos do Senhor. E terceiro, prepara-se. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo dioturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Quando Deus manda Josué se preparar, é para ele ler a palavra de Deus, ler as Escrituras, ler o Pentateuco, ler as leis mosaicas, para ele se preparar, para ele ter embasamento, para viver essa missão que é bastante difícil. Devemos nos preparar com a munição da palavra, com a oração, para enfrentarmos a vida ministerial e o chamado que Deus tem para a nossa vida. Já caminhando para o final, terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro subtópico, reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, bastante interessante, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era filho de Deus. Muito interessante isso, meus amados. Quando Deus chama alguém, Ele mostra que Ele está conosco. Ele nos dá sinal que Ele está conosco em todos os momentos. Deus, a falar com Josué, não te mandei eu, Ele está falando com Josué, Josué, eu estou contigo, fui eu que te chamei, fui eu que te levantei. Então, acalma, se acalma. Tem momentos que as coisas não começam a caminhar da maneira que aí a gente quer, as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer, mas lembre-se da promessa que Deus te fez, lembre-se do que Deus já te falou, foi Ele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Isso é muito interessante. Quando Deus fala a Josué, não te mandei eu, quando Deus fala com você, como Deus falou comigo, como Deus fala com todos aqueles que Ele chama, Deus nos dá a convicção que Ele está conosco para evitar que nós temos, às vezes, por pensamentos que o diabo tenta implantar na nossa mente, crises existenciais, para nós duvidarmos das promessas de Deus, duvidarmos do que Deus planejou para a nossa vida. Mas quando Deus chama, Deus cumpre. Segundo subtópico da nossa lição, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Ei, quando Deus te chamar, quando chegar a hora certa para você trabalhar no reino de Deus, para você liderar um grupo de jovens, liderar um grupo de senhoras, para você liderar as crianças, para você pregar a palavra do Senhor, para você virar uma cantora, um cantor, um tocador, mexer no som, qualquer trabalho que você for fazer para Deus, seja de limpar a igreja, até pregar, ser pastor, ser diácono, ser tocador da banda, participar do ministério de louvor, ser líder de jovens, ser auxiliar do líder de jovens, seja qual for o trabalho que você faça para o Senhor, dê o seu máximo, dê o seu melhor, porque Deus deu a sua vida, deu seu Filho unigênito, veio ao mundo, o seu Filho, ele se fez carne, morreu por nós. Jesus morreu naquela cruz, porque ele acreditava em nós, ele acreditava em você. Você tem promessas dele. Então, quando você
for trabalhar para o reino de Deus, dê o seu máximo. Dê o seu máximo para Deus. Por quê? Lá no céu você irá ganhar o galardão do Deus Todo-Poderoso. Terceira, promessas. E junto com o seu terceiro subtópico, promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar prosperidade, a derrota dos inimigos e a presença de Deus, que é o essencial de tudo. Deus, quando nos chama, Deus, quando levanta o nosso chamado, Ele sempre nos dá promessa. O exemplo de Josué, Deus prometeu prosperidade. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Toda a terra que Josué pisava o seu pé, Deus fazia que Josué conquistasse aquela terra. A derrota dos inimigos. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus promete a Josué que ele não perderá uma guerra. Que todo o povo que se levantar contra Josué, Deus dará vitória a Josué. Terceiro e mais essencial, a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Esse é o mais lindo e o essencial para a nossa vida. É a presença de Deus. Por mais que você esteja apenas sentado no banco, não tem nenhum cargo ministerial dentro da igreja, esse tópico, a presença de Deus, é o que tem que estar na sua vida, na vida do pastor, na vida do cantor, na vida da senhora, da criança, de todos nós. A presença de Deus que vai nos fazer conquistar as promessas dele, viver o bem, fazer o bem, amar o próximo, sempre estar no centro da vontade, trazer Deus para o centro da nossa vida, porque é Ele que nos faz levantar na nossa cama pela manhã, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a nossa roupa, é Ele que nos dá tudo o que temos. Então, guarde a presença de Deus na sua vida, não perca, busque sempre a presença do Senhor, porque Ele é essencial para a minha vida e para a sua vida. Para fecharmos, vou ler a conclusão. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Só para fecharmos de tudo que nós falamos nessa manhã, mantenha Deus no centro da sua vida. Leia a palavra do Senhor, tenha uma vida de comunhão com Ele, de oração, porque pode ser você que será o líder dos jovens amanhã, pode ser você que estará dando aula na EBD, pode ser você que será um pastor, um diácono, um presbítero ou qualquer outro cargo. Então viva no centro das vontades do Senhor, e se Ele te chamar, confie, porque se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que te fez. Amém? Assim chegamos no fim de mais uma lição. Agradeço a vocês por estar comigo aqui esses minutos. Convido a vocês para que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, para que o Evangelho do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu de poder aprender um pouco mais da sua palavra. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu de estarmos ouvindo a Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, Papai. Muito obrigado, e eu creio que a Sua palavra falou com muitas pessoas. Creio que estes jovens que estão ouvindo esta aula têm chamados de Ti nas suas vidas, Pai. E creio que no momento certo, o Senhor irá levantar eles
e eles serão homens e mulheres de Deus no teu reino e na tua casa, papai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe.